Bem-vindos ao módulo de formação sobre precauções básicas de controle de infecção. A visualização desta sessão deverá durar cerca de 40 minutos. Nesta formação, iremos clarificar os seguintes conceitos: infecção-colonização, transmissão cruzada e cadeia epidemiológica da infecção, e iremos abordar as 10 componentes das precauções básicas de controle de infecção que têm a sigla PBCI. No final desta formação, o formando deve conhecer as precauções básicas de controle de infecção, de modo a contribuir para a prevenção da infecção associada aos cuidados de saúde, a minimizar os comportamentos de risco e a promover a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde. Os conceitos a clarificar serão os de infecção, colonização e contaminação. Falamos em infecção quando existe presença e multiplicação de micro-organismos em tecidos e fluidos orgânicos com manifestações clínicas adversas. A colonização, falamos em presença, crescimento e multiplicação de micro-organismos, tecidos ou fluidos orgânicos do hospedeiro, sem expressão clínica ou imunológica. O outro conceito que é contaminação é a presença de micro-organismos em objetos inanimados ou na superfície corporal, por exemplo nas mãos ou na pele das pessoas, sem invasão dos tecidos ou reação fisiológica. O conceito de portador é aquela pessoa que está colonizada com um micro-organismo específico, em que existe um agente isolado, mas não a presença de doença, embora possa existir uma história de doença anterior. O portador pode ser transitório, intermitente ou persistente. A infecção nosocomial é um conceito já muito alargado e bastante antigo, em que a presença de infecção acontece 48 horas após a admissão hospitalar ou durante o internamento. Era a infecção que não estava presente no momento da admissão nem incubação, pode manifestar-se após a alta e pode afetar também os profissionais ou outras pessoas que contactem com o hospital. Atualmente existe o conceito de infecção associada aos cuidados de saúde, que tem a sigla IACS, e que abrange as infecções adquiridas noutros contextos de prestação de cuidados de saúde, como por exemplo os centros de diálise, os cuidados de saúde primários ou de longa duração. Para ocorrer infecção é necessário que existir um agente microbiano que consegue chegar a um hospedeiro suscetível, através de um ambiente que favoreça esse contacto. Este ambiente pode ser animado, as pessoas, os procedimentos, ou inanimado, os materiais, os equipamentos ou as superfícies. O cumprimento das boas práticas e proteção do doente conseguem evitar a ocorrência de falhas no sistema que favorecem a chegada do agente ao hospedeiro suscetível. Para que ocorra uma infecção colonização, é necessário que o agente consiga sair de um reservatório através da porta de saída e que, através de uma ou várias vias de transmissão, a via do contacto direto ou indireto, as gotículas ou via aérea, chegue à porta de entrada de um hospedeiro suscetível. A via de transmissão do contacto é a mais frequente, estando muitas vezes associada a outras vias de transmissão. Conhecendo a cadeia de transmissão, podemos tentar encontrar os locais onde as podemos interromper, contendo na fonte, identificando a cadeia de transmissão e bloqueando a cadeia de transmissão ou protegendo o hospedeiro suscetível. Vamos agora assistir a um vídeo exemplificativo da cadeia de transmissão de infecção. Another busy day. Traffic as usual. Now look at that. He goes right past the hand gel. Doctor! How's the leg today? I'm in a lot of pain, Doc. Still no better. No. All right, let's take a look here. Not even in gloves? Oh, come on. That doesn't really happen, does it? If you could see what I see. MRSA, VRE, Pseudomonas, etc., etc. Here, can you take Your attending isn't wearing gloves, so you're not either, right? Wait, the hand gel. What? Okay, yes. Are those gram negatives or gram positives? Oh, How can I help you? those microbes spread everywhere. Yes, I am. Okay, I'll draw that blood right now. MRSA, VRE, whatever. Good grief. Nurse, nurse, you didn't clean your hands either?
Oh, man. He just had an operation, and you've put a big IV in his neck. It goes almost all the way to his heart. Please, don't! Finally, that's the part I wanted to see. Clean your hands before and after every time you contact the patient or the patient's environment. If your hands are not visibly soiled and the patient doesn't have C. diff, use alcohol-based hand gel to kill those germs. See? Doesn't slow you down. Really, you should also clean your equipment just as often. Your patients thank you. É com base na compreensão da cadeia epidemiológica que foram definidas as precauções básicas de controle de infecção, que têm como objetivo prevenir a transmissão cruzada de micro-organismos entre pessoas e prevenir a infecção relacionada com a prestação de cuidados de saúde. As precauções básicas de controle de infecção ajudam a prevenir e a controlar a transmissão cruzada de um doente para outro, do doente para o profissional, do profissional de saúde para o doente ou de entre profissionais de saúde. Devem ser aplicadas a todos os doentes durante toda a prestação de cuidados, independentemente de haver suspeita ou confirmação da presença de um agente infeccioso. As precauções básicas de controle de infecção são constituídas por 10 componentes que devem ser aplicadas por todos os profissionais a todos os doentes e que a seguir vamos aprofundar cada uma delas. A colocação do doente é a primeira medida a implementar na admissão do doente, seja no internamento ou numa situação de ambulatório, e implica a avaliação do risco do doente adquirir ou transmitir infecção ou ambas as situações. A avaliação do risco deve ser realizada na admissão, antes da interação com o doente e reavaliada durante o internamento. Por um lado, permite aos profissionais de saúde direcionar as intervenções individuais necessárias para minimizar a transmissão cruzada e, por outro lado, também permite definir e ponderar as prioridades de intervenção. Deve ser dada evidência da sua aplicação, da sua avaliação e, segundo a norma da DGS, cada instituição deve desenvolver um modelo de avaliação e registro que permita dar evidência desta avaliação. Neste exemplo apresentado, foi construído tendo por base a avaliação de risco de infecção da OMS e foi adaptada à população de doentes da instituição. Está dividido em fatores intrínsecos ou situação clínica do doente e uma coluna de procedimentos dispositivos. Estes últimos são aqueles onde podemos ter uma intervenção direta na redução do risco de infecção. Esta avaliação faz parte do processo clínico do doente e é realizada a primeira vez até às 24 horas de admissão. Foi desenvolvido também um mapa de ocupação que permite monitorizar se todos os doentes já foram avaliados e, por outro lado, alocar os doentes em coortes, tendo os doentes com maior risco que necessitam de isolamento protetor sendo colocados em quartos separados e os doentes que precisam de isolamento de contenção em quartos diferentes. O segundo componente das precauções básicas é a higiene das mãos. É, há muitos anos, considerada a medida mais eficaz na prevenção da transmissão cruzada de micro-organismos. Para garantir que é realizada de modo eficaz, é importante que antes da higiene das mãos os braços estejam expostos, que as unhas estejam limpas, curtas, sem verniz ou unhas artificiais, sem adornos de dedos ou de pulso, e que os rótulos ou as dermoabrasões estejam protegidas com penso impermeável. É também importante que a técnica da higiene das mãos seja cumprida com rigor, envolvendo toda a superfície das mãos e os pulsos. Vamos agora ver um filme sobre a técnica da higiene das mãos e convidamos a experimentar a seguir os gestos apresentados no filme para cumprirem melhor a técnica. Para que a higienização das mãos seja realmente eficaz, é fundamental cumprirem-se estes princípios. Devem retirar-se joias e adornos de mãos e antebraços antes de iniciar o turno de trabalho.
São interditas as pulseiras de tecido porque não se removem, sendo um reservatório de micro-organismos que impede uma higiene correta das mãos. Devem manter-se as unhas limpas, curtas e sem verniz, de modo a impedir a acumulação de micro-organismos nestes locais. Para lavar corretamente as mãos com água e sabão, devemos proceder da seguinte forma. Em primeiro lugar, molhar as mãos, colocar sabão líquido e esfregar as mãos palma com palma. Em segundo lugar, esfregar palma com o dorso da mão. Depois, esfregar palma com os dedos entrelaçados. Nunca devemos esquecer os espaços interdigitais. Seguidamente, costas dos dedos em oposição à palma, com os dedos interligados. Devemos ainda esfregar em rotação o espaço do polegar direito com a palma esquerda e vice-versa. Friccionar em rotação com os dedos juntos, na zona anterior, toda a palma da mão esquerda e vice-versa. Por último, enxaguar as mãos com água e secar com um toalhete descartável. Feche a torneira com o cotovelo ou utilize um toalhete descartável se esta for de comando manual. Coloque os toalhetes no contentor de resíduos apropriado. Este procedimento deve durar entre 40 a 60 segundos. Para além da técnica, é importante compreender qual é o tipo de produto que podemos utilizar. Utiliza-se solução antisséptica de base alcoólica para a fricção antisséptica das mãos e água e sabão para a lavagem das mãos. Na fricção antisséptica é mais fácil e está mais acessível o produto e podemos tê-lo junto ao local onde estamos a prestar os cuidados, na cama do doente, na mesa de procedimentos, na mesa de cabeceira do doente, e é só necessário colocar uma dose de produto nas mãos e seguir a técnica que vimos agora exemplificada no filme. Só temos as mãos preparadas para a prestação de cuidados quando a mão está seca, portanto, ser friccionado até à secagem. Para a lavagem das mãos, precisamos deslocar um lavatório, molhar a mão, colocar o sabão, fazer a mesma técnica dos 6 passos que vimos anteriormente e depois enxaguar as mãos, removendo toda a espuma que irá arrastar a matéria orgânica que temos nas mãos com o sabão, secar as mãos com uma toalha descartável e fechar a torneira se ela não for de pedal ou digital. Para fechar a torneira devemos utilizar um toalhete para não recontaminarmos as mãos e só quando as mãos estão secas é que teremos as mãos prontas para a prestação de cuidados. Desde 2009 que a DGS desenvolveu em Portugal a campanha da higiene das mãos, em que são dado enfoque, esta campanha é da OMS, e é dado enfoque a 5 momentos importantes na prestação direta de cuidados ao doente, em que é importante realizarmos a higiene das mãos. Os 5 momentos são o antes do contacto do doente, antes de um procedimento limpo ou ascético, após o risco de exposição a fluidos orgânicos, após o contacto com o doente ou após o contacto com o ambiente envolvente do doente. É com base nestes 5 momentos que é realizadas anualmente as observações da higiene das mãos dos profissionais e que resulta a taxa de adesão à higiene das mãos das instituições e do país. Neste gráfico são apresentados os resultados da taxa de adesão nacional nos últimos 3 anos. Pelo que podemos observar, todos os grupos profissionais têm ainda uma margem grande de melhoria para atingir a excelência na adesão à higiene das mãos. Nos últimos anos tem havido uma estabilização da taxa global de adesão à higiene das mãos, sendo que em 2019 atingindo os 68,2. É importante pensar que as luvas nunca substituem a higiene das mãos e, portanto, mesmo quando se utiliza luvas, antes de calçar a luva e depois a sua remoção, devemos ter a higiene das mãos realizada. Sobre luvas falaremos um pouco mais à frente. A terceira componente das precauções básicas é a etiqueta respiratória. É um conjunto de medidas que estão destinadas a conter as secreções respiratórias de forma a prevenir a transmissão de agentes infecciosos por via aérea ou através das gotículas. Exemplo disso é a época sazonal da gripe, em que temos que ter afixados os cartazes elucidativos, não só para os profissionais, mas também para a população em geral, sobre como atuar durante estes períodos de risco maior de transmissão de infecção através das gotículas. É importante que as pessoas compreendam a importância de tapar a boca ou o nariz, ou tossir ou espirrar com lenços de uso único, ou tossirem para a parte de dentro do braço, evitar tocar nas mucosas dos olhos, boca ou nariz, fazer a higiene das mãos sempre que suarem ou tocarem no nariz ou na boca e usar máscara cirúrgica sempre que circulem junto de outras pessoas para evitar a transmissão das gotículas. Vamos agora assistir a um filme sobre a transmissão pelas gotículas e a etiqueta respiratória.
Hello, would you like some donuts? My favorite, glazed donuts. Oh, my candied donuts. Oh, no, chocolate. Oh, but I'm on a diet. Oh, well, I'll just have an itty-bitty bit. Oh, where can I wash my hands? Down the hall, that way. Thank you. Chocolate yummy. Como quarta componente das precauções básicas de controle de infecção, temos o equipamento de proteção individual, muitas vezes designado pela sigla EPI. Os EPIs existentes são as luvas, os aventais e as batas, a máscara, a proteção ocular, óculos e viseira, calçado, barrete ou touca. Sobre os EPI, devemos respeitar as datas de validade. Devemos nos certificar qual a sua data antes da utilização. Armazenar em área limpa ou seca e devem ser sempre descartados após a utilização. As luvas devem ser usadas quando se antecipa o contacto com o sangue, com os fluidos orgânicos, as excreções, mucosas, pele não íntegra ou pele potencialmente contaminada. O uso adequado de luvas pressupõe a higiene das mãos nos momentos imediatamente antes da colocação das luvas e após a sua remoção. Aventais e batas devem ser colocados antes do contacto com o doente para proteção do uniforme. Devem ser retirados no final do procedimento e trocados entre doentes. Após o procedimento, devem ser descartados. Aventais e batas não se guardam para voltar a reutilizar. Aventais e batas têm também indicação no caso de isolamento de doentes, seja o isolamento de proteção ou isolamento de contenção. Quando existe risco de projeção de salpicos de fluidos orgânicos para a face e sempre que existe a produção de aerossóis, deve-se recorrer à colocação de óculos ou de uma viseira. Os óculos pessoais não conferem proteção lateral, portanto, não são seguros na prática clínica. A máscara cirúrgica deve ser usada quando existe o risco de salpicos de fluidos orgânicos para as mucosas respiratórias e oral. Deve encontrar-se bem ajustada à face, o que exige treino para a sua correta fixação. Deve ser removida ou substituída no final de um procedimento ou se a integridade da máscara estiver comprometida, por exemplo, se ela se encontrar com demasiada umidade. Deve ser também removida de acordo com as instruções de cada fabricante. A máscara de proteção respiratória também se designa de respirador. Perante a identificação de um agente que se transmite por via aérea e na exposição a procedimentos que geram aerossóis, deve-se usar a máscara deste tipo, FFP2, que se deve certificar pela presença desta sigla, FFP2, e pelo Código Nacional EN 149 de 2001. O calçado a usar no ambiente dos cuidados de saúde deve ser de uso específico para utilização em cada instituição.
Deve ser antiderrapante, lavável e deve cobrir o dorso do pé, para prevenir acidentes por cortoperfurantes ou por derrame. Deve ser impermeável e respirável e sempre removido no mesmo momento da remoção do fardamento. O barrete ou a touca cirúrgica devem encontrar-se bem ajustados à cabeça e cobrir todo o cabelo. Deve ser utilizado em áreas protegidas e durante procedimentos. Deve ser removido ou substituído no fim do procedimento ou se estiver contaminado por fluidos orgânicos. Na sequência a cumprir para a colocação ou remoção dos equipamentos de proteção individual, teremos de considerar que é importante seguir o que se apresenta num cartaz orientador das práticas, que deverá estar sempre afixado nos locais da prática clínica. O momento da remoção pode ser aquele em que o profissional, se não acautelar boas práticas, se pode contaminar ou contaminar o ambiente. Os profissionais devem treinar os gestos de colocação e remoção dos EPI. A remoção deverá ser sempre supervisionada por um colega de equipa. O equipamento clínico é classificado como uso único e para isso tem de ter esta sigla, 1.2 traçado, uso num único doente, reutilizado no mesmo doente, ou material que pode ser reutilizável, ou seja, que pode ser usado mais do que uma vez após o seu reprocessamento. A descontaminação do equipamento que é reutilizável deve ser efetuada após a contaminação com sangue ou com fluidos orgânicos, após cada utilização e em intervalos regulares definidos, antes da inspeção, manutenção e reparação. Deve-se sempre cumprir a instrução do fabricante no que se refere à utilização, ao método de reprocessamento e à compatibilidade com os desinfetantes a usar. O ambiente dos cuidados de saúde representa um potencial reservatório para os micro-organismos. Deve ser limpo com regularidade e deve manter-se arrumado. É muito importante manter as mãos higienizadas e sem luvas. É importante também respeitar o tempo de limpeza e de secagem de superfícies, o tempo de contacto de atuação dos desinfetantes. O manuseamento seguro da roupa também faz parte das precauções básicas de controle de infecção. A roupa limpa deve sempre encontrar-se num local reservado para o efeito, de preferência um armário fechado, fácil de higienizar. Não se deve manipular ou escolher roupa que se encontra limpa. Deve ser retirada com as mãos previamente higienizadas. A roupa tem dois circuitos distintos, o circuito da roupa limpa e o circuito da roupa suja. A roupa usada deve ser considerada contaminada, incluindo o próprio fardamento. A roupa usada deve ser colocada em contentor próprio que se possa fechar para conter e para prevenir a contaminação ambiental. Os sacos de roupa usada também não devem ser cheios a mais de 2/3 da sua capacidade máxima. Também no encaminhamento da roupa hospitalar, que inclui o fardamento, devemos verificar se não é arrastado nenhum objeto pessoal. Os resíduos provenientes dos cuidados de saúde são alvos de legislação quanto à sua triagem e tratamento. A triagem é realizada no local da sua produção e eliminação. Após colocação no saco ou contentor, os resíduos não devem ser manipulados de novo. Deve-se respeitar a triagem de resíduos segundo a sua perigosidade. Os contentores de resíduos e de cortoperfurantes nunca devem ser preenchidos para além de 2/3 da sua capacidade total. Deve encontrar-se fechado com sistema de fecho intermédio quando não estão em uso ou transporte. Os contentores de cortoperfurantes devem ser levados para junto do local de produção dos seus cortoperfurantes. Os resíduos hospitalares são classificados segundo a sua perigosidade em 4 grupos. Os resíduos do grupo 1 e 2 são equiparados a urbanos e colocados em saco preto. São considerados resíduos não perigosos. Os resíduos do grupo 3 são aqueles que têm risco biológico
e devem ser colocados, após descartados, em saco branco. O resíduo, do grupo 4, inclui os produtos de preparação e administração de quimioterapia, as peças anatómicas que são facilmente identificáveis, os fetos e os cortoperfurantes. São sempre tratados por incineração. As práticas seguras na preparação e administração de injetáveis devem respeitar a técnica ascética e a utilização de material de uso único. Assim, deve-se sempre higienizar as mãos antes da preparação e administração de injetáveis, deve-se limpar as superfícies de trabalho, usar técnica ascética, não administrar medicamentos a múltiplos doentes usando a mesma seringa, usar embalagens de dose única. Caso seja necessário usar embalagens de dose múltipla, tanto a agulha como a cânula, como a seringa e o sistema de prolongamento devem encontrar-se estéreis. Na prestação de cuidados de saúde, os profissionais têm o risco de exposição a agentes microbianos. Assim sendo, devem conhecer os procedimentos a seguir no caso de exposição, definidos por cada instituição. Considera-se exposição significativa o traumatismo percutâneo com cortante ou perfurante contaminado, os contactos com fluidos, com feridas ou outras lesões de pele não protegida e a projeção para as mucosas de salpicos de sangue ou de outros fluidos orgânicos de risco. A adesão aos programas de vacinação e o cumprimento de boas práticas minimizam os riscos de exposição. Os conteúdos apresentados neste e-learning são fundamentos que se destinam a garantir a segurança dos doentes, dos profissionais de saúde e todos os que circulam no ambiente dos serviços de saúde. Veiculam-se ao princípio tácito das precauções básicas de controle de infecção de que não há doentes de risco, mas sim procedimentos de risco. As precauções a implementar deverão refletir as escolhas e as estratégias que antecipam ou prevêem o risco associado aos cuidados de saúde. Deverão ser debatidas em equipa e adequadas às estruturas de cada contexto da prática clínica. Estas são as referências que fundamentaram a apresentação que vos foi lecionada, assim como alguns sites recomendados e que considerem importantes nas vossas pesquisas. Não podemos terminar sem apresentar parte da equipa que integra este Grupo de Coordenação Local PPCIRA do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. As senhoras coordenadoras, Dra. Liliana Dias e a enfermeira gestora Fernanda Santos, duas das enfermeiras, a enfermeira Ana Luísa Pedro e a enfermeira Hilda Lourenço. E tal como nos ensinou Fernando Pessoa, ler é sonhar pela mão de outrem, mas esta área do saber exige sempre a fundamentação que não se esgota nos saberes, pelo que as leituras se sobrepõem no nosso dia-a-dia profissional. A atual pandemia veio demonstrar que os saberes necessitam ser atualizados ao minuto e a tomada de decisão que é exigida a cada um de nós muitas vezes antecipa o último conhecimento, mas baseia-se sempre nos fundamentos das boas práticas. São estes os nossos contactos profissionais. Se necessitarem, não hesitem em contactar-nos. O nosso muito obrigado pela vossa atenção para esta temática e votos de maiores sucessos pessoais e profissionais.